O fogo que atingiu o Pantanal este ano prejudicou muito e trouxe danos seríssimos à flora e à fauna da região. O Poder Judiciário de Mato Grosso, sensível à causa, se mobilizou para arrecadar alimentos que serão enviados aos animais que habitam o Pantanal. Sabe aquele fogo todo que destruiu o Pantanal este ano? Pois é, as consequências dele ainda afetam os animais, já que a natureza ainda não teve tempo de se recompor e gerar frutos. Por isso, o Poder Judiciário de Mato Grosso está arrecadando alimentos para a ONG de voluntários É o Bicho, que realiza triagem e distribuição destes alimentos para a fauna pantaneira. Nesse momento que nós estamos vivendo, nós estamos salvando a carga genética do Pantanal. Por quê? Porque assim que o fogo passou, só sobrou cinza. E aí a gente tem o que a gente chama de fome cinzenta. Essa fome cinzenta significa que o animal ele vai andar, vai ter acabado o fogo, mas não tem comida. Então, nesse momento, o que nós estamos possibilitando é que o animal se mantenha vivo até que a própria natureza se recomponha. Depois de recebidas as doações no Fórum de Cuiabá e Várzea Grande e aqui, na sede do Tribunal de Justiça, os alimentos serão armazenados aqui, nesta Câmara Fria da Cooperativa Corimbatá, onde passam por um processo de triagem com voluntários que irão posteriormente distribuir para animais em pontos do Pantanal. Tem previsão constitucional que o poder público, é dever do poder público preservar a nossa espécie, a nossa fauna, nossa flora, nosso meio ambiente. E segundo, porque as chuvas que chegaram no Pantanal não foram suficientes para produzir os frutos que os animais precisam se alimentar. Então, isso justifica o porquê o Tribunal de Justiça aderiu a essa campanha. O voluntarismo, na verdade, é simplesmente pela doação de fazer o bem, né, a esses animais, de proteger realmente o que é nosso, o nosso Pantanal, o nosso meio ambiente, a nossa natureza, a nossa fauna. Toda parceria é importante. Essa parceria com o Tribunal de Justiça, ela nos trouxe uma visibilidade e uma credibilidade muito grande. Isso é importante. Bom, e para falar mais sobre a questão ambiental, eu converso agora com o promotor de Justiça do Núcleo Ambiental do Ministério Público do Mato Grosso do Sul, Dr. Luciano Furtado Loubet. Muito obrigada, seja bem-vindo, promotor. Boa tarde para o senhor. Boa tarde. A primeira pergunta, eu quero que o senhor explique para a gente como tem sido a atuação do Ministério Público para identificar a origem do fogo, e vocês já têm alguma resposta sobre essa questão? Então, em relação a essas medidas, nós temos medidas como essa que foram apresentadas, que são aquelas emergenciais, que é o combate ao incêndio de imediato, a questão dos animais, a questão de estruturação dos órgãos, fornecimento, inclusive o Ministério Público do Mato Grosso do Sul forneceu material para o Corpo de Bombeiros, para os brigadistas, através de doações para esse combate ao fogo, mas agora a nossa ideia é trabalhar na questão estruturante, com duas linhas especialmente. Uma primeira, investigando as causas do incêndio esse ano. Diferentemente de outras regiões, onde fica mais claro que as causas são propositais e para fins de limpeza de pastagem, no Pantanal isso não está tão claro. Existem sim, acontecer o caso de flagrante de pegar fogo, pessoas colocando fogo para limpeza de pastagem, mas existem outros motivos também. População ribeirinha, acidentes, fogo acidental em beira de rodovia. Então nós estamos fazendo um trabalho em parceria com o Ministério Público do Mato Grosso e com a Universidade do Rio de Janeiro e com a Universidade do Estadual do Mato Grosso do Sul para identificar quais são essas causas para ter uma estratégia de atuar no que vem. E também, com base nessas imagens de satélite, o nosso objetivo é desenvolver um programa, um aplicativo de prevenção a essa situação, identificando quais são os possíveis locais de incêndio mais prováveis, para que a gente possa trabalhar de uma forma preventiva, reduzindo essa biomassa que pode pegar fogo. A parceria entre todos os atores envolvidos é fundamental, né, promotor, para a gente avançar nessa matéria e conseguir identificar. Bom, qual é o principal gargalo, a dificuldade para a responsabilização penal?
Na questão da responsabilização penal, a grande dificuldade é que a legislação determina que o Ministério Público e os órgãos ambientais comprovem quem colocou o fogo. Porque para a gente é muito fácil identificar por satélite onde o fogo começou e quais são as propriedades. Isso nós temos fácil de levantar. A grande discussão penal é como que eu consigo comprovar quem colocou, quem iniciou aquele fogo. Mas eu acho que esse é o menor problema nosso. O objetivo maior tem que ser um trabalho preventivo para o ano que vem. E esse trabalho preventivo passa, então, por estruturação dos órgãos, por contratação de brigadistas, por estruturação do poder público, orçamento e também, especialmente, essas medidas tecnológicas. Porque se a gente identificar quais são as possíveis causas do fogo, são os proprietários que estão colocando fogo para limpeza de pastagem, são ribeirinhos que colocaram fogo por algum motivo, para, por exemplo, catar isca, como já tivemos casos aqui. Então, esse é o primeiro ponto, que a partir daí temos estratégia para atuar. E o segundo ponto é redução da biomassa de forma preventiva, porque o grande problema do incêndio do Pantanal esse ano, que foi dito, primeiro, a extrema seca, segundo, a biomassa acumulada. Para que vocês tenham ideia, um dos professores que estão nos apoiando apontou que a maioria, ou boa parte dos incêndios aconteceram em lagoas que secaram e que todo ano enchiam e aquele ano não encheu. Então, aquele material acumulado de algas, de plantas aquáticas ali que secaram, pegou fogo muito forte. Então, nosso objetivo, em parceria com essas instituições, é desenvolver esse sistema para que a gente possa dizer, bom, onde é um grande risco para que o ano que vem possa pegar fogo, para que a gente trabalhe em parceria com o governo e com os proprietários rurais para a redução dessa biomassa, seja através de acero, seja através até uma questão que é um tabu, mas que as pessoas às vezes não sabem, através da queima controlada. A legislação permite sim que se faça uma queima controlada para a criação de aceros, para a redução da biomassa, isso com um acompanhamento técnico e na época correta, não na época de extrema seca, mas anterior para a redução desses riscos de incêndio. E de que forma os incêndios eles afetaram as comunidades tradicionais, as áreas indígenas e como o Ministério Público tem atuado? Então, nós temos aqui um levantamento, só no Pantanal como um todo foi queimado 4 milhões e 500 mil hectares, quase 4 milhões e 490 mil. No Mato Grosso do Sul foram 722 propriedades privadas atingidas, 12 unidades de conservação. Nas propriedades privadas, 1 milhão e 400 mil hectares. Nas unidades de conservação, 740 mil. E nas terras indígenas, 143 mil. Então, toda essa população foi afetada, os proprietários rurais, as populações ribeirinhas. Teve caso que foi necessário remoção. E também um outro aspecto que as pessoas às vezes não se ligam, nós temos cidades no Pantanal como Corumbá e que ficaram com a questão de fumaça, péssima qualidade do ar, ainda mais em tempos de pandemia respiratória como é o coronavírus, essa situação pode agravar muito. Então é necessário uma atuação e ressalto novamente, a atuação na nossa visão tem que ser estrutural e preventiva. Depois que o fogo aconteceu, é muito difícil a gente atuar. Então, o ideal é que o Estado se prepare, que o poder público se prepare para esse tipo de situação. Bom, o Pantanal não é só Mato Grosso do Sul, né? O senso comum a gente associa essas regiões, mas a gente tem que falar também Bolívia, Paraguai. O senhor acha que esse debate deve envolver outros países? É essencial, porque muitos dos focos de calor que atingiram a cidade de Corumbá, o município de Corumbá, vieram da Bolívia e do Brasil também passou por esses países. Para isso, nós temos a Rede Latino-Americana de Ministério Público Ambiental, que foi criada há mais de 10 anos aqui no Mato Grosso do Sul, em parceria com o Mato Grosso, justamente focada no Pantanal, mas que hoje nós estamos já em 19 países com mais de 500 integrantes. Então, um dos objetivos é colocar o Ministério Público do Mato Grosso do Sul, do Mato Grosso, da Bolívia e do Paraguai em contato e também com as autoridades para tentar desenvolver alguma estratégia que abranja esses países também. Mas isso já é uma situação muito mais complexa, que envolve relações internacionais, mas que a gente precisa ter em foco para que isso venha a acontecer. Promotor Luciano Furtado, muito obrigada pela sua participação. Ótima tarde para o senhor. Boa tarde, muito obrigado.